Fed reduz juros em 0,50 bp e impacta Brasil. O Federal Reserve, Fed, cortou os juros do EUA em 0,50 ponto percentual, para a faixa de 4,75% a 5% ao ano. A medida, esperada pelo mercado, visa conter a inflação e estimular a economia. A redução dos juros no EUA pode trazer alívio ao mercado brasileiro, com a possibilidade de queda do dólar e menor custo de empréstimos. O Fed, no entanto, ainda monitora a inflação e está preparado para ajustar a política monetária conforme necessário. A decisão do Copom do Banco Central do Brasil será divulgada ainda hoje. X volta a funcionar no Brasil após mudar servidores. O X, rede social bloqueada no Brasil desde agosto por ordem do STF, voltou a funcionar nesta quarta-feira, 18, após migrar seus servidores para Cloudflare. A mudança para IPs dinâmicos dificultou o bloqueio por parte das operadoras, permitindo que usuários acessassem a plataforma via Wi-Fi e internet móvel. A Abrint, Associação de Provedores, afirma que as operadoras aguardam orientação da Anatel sobre como proceder, enquanto a Anatel mantém a fiscalização do bloqueio e reporta ao STF. FNAC e Lei do Turismo, novas leis para o setor. O governo aprovou o Fundo Nacional de Aviação Civil, FNAC, com foco em fortalecer empresas aéreas, financiar a compra de querosene na Amazônia e investir em combustíveis renováveis. A Lei Geral do Turismo foi atualizada para atrair investimentos, combater golpes e facilitar a inscrição de produtores rurais no Cadastur. O Brasil também firmou acordo com a ONU Turismo para promover o turismo responsável e sustentável. City e Inter empatam em 0-0 na estreia da Champions. O Manchester City empatou em casa com a Inter de Milão em 0-0 na estreia da fase de grupos da Champions League. Haaland teve um desempenho apagado, e a Inter teve uma chance clara com Darmian, mas a zaga inglesa salvou. Com o empate, ambas as equipes somam um ponto e ocupam posições intermediárias na tabela. Na próxima rodada, o City enfrenta o Slovan Bratislava e a Inter enfrenta o Estrela Vermelha. Anoles aquáticos respiram usando bolhas. Um estudo recente revelou que anoles aquáticos, lagartos semiaquáticos da Costa Rica, usam bolhas de ar para respirar debaixo d'água, prolongando seu tempo submerso. Eles usam essa técnica para se esconder de predadores, respirando através de uma bolha inflada em suas cabeças. Isso permite que os anoles permaneçam submersos por mais tempo, cerca de 32% a mais do que aqueles que não conseguem criar bolhas. Este é o primeiro animal vertebrado conhecido por usar bolhas de ar para respirar debaixo d'água, semelhante a insetos aquáticos e aranhas de sino mergulhadoras. STF prorroga prazo para Eletrobras e governo. O ministro Nunes Marques do STF concedeu mais 90 dias para discussão entre governo e Eletrobras sobre o poder de voto da União após a privatização. Esta é a terceira prorrogação, com o ministro cobrando avanços nas negociações. A GU e Eletrobras alegam complexidade das questões e a necessidade de um acordo completo para garantir segurança jurídica. Andy Carroll reforça Bordeaux na quarta divisão. O ex-atacante da seleção inglesa e do Liverpool, Andy Carroll, de 35 anos, foi contratado pelo Bordeaux, que atualmente disputa a quarta divisão do futebol francês. Carroll, que marcou apenas 4 gols em 35 jogos pelo Amiens na última temporada, chega ao Bordeaux para agregar força ofensiva ao time. Surto de DDA em Goiás, 186 cidades afetadas. Goiás enfrenta surto de doença diarreica aguda, DDA, com 186 cidades afetadas e 454 casos notificados em 2024. Rotavírus e norovírus são os principais causadores, com o primeiro predominante. A SESGO monitora os municípios e auxilia nas ações de controle. A cobertura vacinal contra rotavírus para menores de 1 ano caiu de 81,17% em 2023 para 80,62% em 2024. AgroGalaxy pede recuperação judicial.
A AgroGalaxy, a GXY3, entrou com pedido de recuperação judicial após enfrentar dificuldades na safra 2023-24 avos devido a problemas climáticos e queda nas cotações das commodities. As ações da empresa despencaram mais de 13% após o anúncio. O Wall Street fecha em baixa após corte de juros. O mercado de ações do ZEUA fechou em baixa após o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 0,5%, apesar de uma alta inicial. O S&P 500 caiu 0,29%, o Nasdaq recuou 0,30% e o Dow Jones caiu 0,23%. UBS BB eleva Braskem para compra. O UBS BB elevou a recomendação das ações da Braskem para compra, com preço-alvo de R$ 28,00, devido ao downside limitado, expectativas de recuperação dos spreads petroquímicos e potenciais tarifas de importação mais altas. Apesar dos riscos, a equipe acredita que uma retomada no ciclo está próxima. Barroso rebate alegações de inocência em atos golpistas. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, desmentiu a alegação de inocência dos acusados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, chamando-a de mito. Ele argumentou que a maioria dos acusados rejeitou um acordo de não persecução penal, ANPP, oferecido pela PGR, preferindo ser julgados. Barroso sugeriu que a PGR renove a oferta do ANPP aos acusados, após a decisão da corte que validou o acordo.